Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivo para assuntos a respeito da graça de Deus, da sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. E o tema deste vídeo é a verdade sobre a parábola do joio. Vamos ler. Esta parábola é um prato cheio para a religião colocar extraterrestres, diabo, Satanás, dentro das chamadas igrejas, ou seja, dentro de suas sinagogas. Mas vamos ler com os olhos iluminados e assim entenderemos realmente o que quer dizer. Mateus 13, 36 diz assim: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Versículo 37. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Não é para nós gentios, porque aqui era o Filho do Homem e não o Cristo ressuscitado. Jesus não veio para os gentios, e sim para os israelitas, os perdidos da casa de Israel. Vamos ler. Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Ele respondeu a uma mulher cananeia. Depois você abre sua Bíblia e vai lá e lê, que você vai ver que é a história de uma mulher cananeia que queria a cura para sua filha. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Apenas as ovelhas perdidas de Israel. A religião pega a pessoa, pega o fiel, os fiéis e levam lá para os livros históricos de Jesus. E ficam 1, 2 horas. E fazem campanha, fazem voto, fazem promessa para Jesus de Nazaré, que estava na lei. Veja bem, ali ele fala que não veio para os gentios. E o que os gentios então vai atrás dele? Se o que ele deixou, a maior riqueza para os gentios está na graça, está na sã doutrina, não na lei. Vamos em frente, Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Todas as pessoas que fazem mal a outrem têm sua natureza carnal mal, não que sejam um ser de cauda com chifre e rabo longo. Todas as pessoas que não têm o Espírito de Cristo têm a natureza adâmica, natureza de Adão. Versículo 39. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Veja bem, em algumas Bíblias, algumas traduções está o fim do mundo, a consumação dos séculos, o fim dos tempos. Como eu estou usando aqui uma NVI, ela fala o fim desta era. Vamos entender mais à frente o que significa a palavra era. E os encarregados da colheita são os anjos. O oposto de diabo é diabolo, que significa acusador. Jesus disse em João, no livro histórico de João, capítulo 5, versículo 45. Olha o que ele disse aos seus ouvintes daquela época, que eram judeus, fariseus, saduceus. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Veja bem, quem é o acusador aqui? Moisés. Quem é o diabo aqui? A lei de Moisés. Em que ele continua, em quem estão as suas esperanças? Para quem tem os olhos iluminados, o diabo era a lei de Moisés. Bingo! A colheita é o fim desta era. O que significa? Período que começa com um fato histórico notável ou marcante, ou que origina uma nova ordem das coisas. Este é o significado da palavra era. Procura no seu dicionário que você vai ver. Qual foi este período? Os 70 anos da desolação da Babilônia, que vamos ler à frente. Este período foi profetizado tanto pelo profeta Daniel como pelo profeta Jeremias. E Jesus de Nazaré pode ter também
quase certeza que ele utilizou destas profecias para falar sobre aquela geração. Em Jeremias 29:10 está assim, está escrito: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. No livro de Apocalipse, quando fala a grande prostituta, a Babilônia, que a religião diz que é Roma, que é da Igreja Católica, tem nada a ver. A Babilônia era considerada a Jerusalém naquele tempo. Daniel 9:2 diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias. Veja bem, Daniel se utilizou do que Deus falou para Jeremias. Paulo, os apóstolos, João, Jesus se utilizavam dos livros proféticos para suas profecias. E Daniel está falando sobre os escritos de Jeremias, que a desolação de Jerusalém, não é do Brasil, dos Estados Unidos, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Capite? Entende por que Jesus falou naquela geração que viria o fim das coisas? Entende porque o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor ocorrido no ano 70? Entende que do primeiro dia descer ao ano 70, descer foi justamente sobre essa profecia que Deus falou a Jeremias e a Daniel? Provavelmente Jesus de Nazaré utilizou destas profecias para assegurar que tudo aconteceria naquela geração. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 34 e 35. Leiam, e suas mentes serão abertas. Mateus, capítulo 24, 34 e 35. Este capítulo trata exclusivamente do fim dos tempos, que a religião traz para os dias atuais, para 20 séculos depois. Vamos lá. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, ou seja, iria vir o juízo de Deus, iriam morrer milhões de judeus, mas a terra continuaria normal. Como está em Apocalipse 22:11, os injustos continuarão sendo injustos e os justos continuarão sendo justos. A vida segue. Não é o fim do mundo que vai destruir o planeta Terra, não. Foi o fim daquela era, o qual Deus já bateu o martelo no ano 70. E Jesus fala, os céus e a terra passarão depois daquele ocorrido, mas as minhas palavras jamais passarão. O fim desta era, ou do mundo, ou a consumação do século, significa o período do conserto que Deus veio trazer ao mundo habitado na primeira era cristã. Por isso que eles falavam, fim do mundo, fim da era. Era o local habitado, era tratado como mundo. Naquela época não existia Brasil, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, não existia. Na primeira era cristã, a terra habitada era aquela região. A primeira era cristã, durarão 70 anos. Também foi dita pelo Filho do Homem em Mateus 24, versículo 3. Vamos ler. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Estava Jesus no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, falando que destruiria aquele templo, que aconteceria. E eles perguntaram aos discípulos, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Vamos ler. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Seus discípulos perguntaram o final dos tempos. Entende? Isso foi no ano 30, 33 da primeira era cristã. E Jesus falou, não passará essa geração, porque
30 com 40, que seria a geração, daria o ano 70, ou seja, 70 anos de desolação da Babilônia. Apocalipse, você pode ler quando fala, Apocalipse lá 17, 16, lá fala da prostituta da Babilônia. Foi Jerusalém que foi destruído, foi cercada durante 3 anos e meio, que foi lá em Daniel 9, 27, que fala, a partir do versículo 24, fala sobre as 70 semanas. Por todo esse capítulo, Jesus falou sobre a consumação dos tempos. Naquela geração, Mateus 13, 40. Vamos continuar. Mateus 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O segredo aqui, o pulo do gato nesta parábola, é isto. A revelação desta parábola maravilhosa é esta. É indicando quando foi o fim da era. Começa a raciocinar que trazem aquela era para 21 séculos depois, 20 séculos depois. Para o ano de 2020, que Jesus vai voltar por sobre as nuvens, que não, meus amados, foi tudo lá naquela era. Foi o fim daquela era. João Batista disse que ele batizava com água, porém o que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Olha aqui, olha outra revelação aqui. Com fogo. A igreja, o sistema, fala que o batismo com fogo é você falar uns balabachúrias, uns canta lá e vassoura que roda e vassoura que pula. Não. O batismo com fogo ocorreu no ano 70. O batismo com fogo, ele ocorreu durante o cerco que Jerusalém sofreu durante 3 anos e meio, meado de 66 ao ano 70. E no fim foi totalmente destruído por um grande incêndio que destruiu até os alicerces do templo em Jerusalém. E alguns salvos saíram como carvão queimado. Este foi o batismo de fogo que João profetizou. Esse foi o verdadeiro batismo de fogo. Leia Daniel 12, capítulo 12 lá, capítulo 11 também, 11, 35, 34, por ali fala que no fim dos tempos alguns seriam purificados como ouro. Por quê? Seriam realmente, Jesus ainda fala, Mateus 24, algum versículo para frente, fala, aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos, porque não seria fácil, seria debaixo de fogo. Ali seriam batizados verdadeiramente, não seria o batismo do arrependimento, que era o banho, que era a lei da purificação, mas sim o batismo daquele sufoco do incêndio. E alguns foi tirado como tição de fogo, como Josué lá atrás. Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Versículo 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui está outra explicação. O porquê Jesus usava essa metáfora, usava essa figura de linguagem de falar lago de fogo. Jesus, neste versículo, utilizou uma figura de linguagem representado o lixão que ficava na parte externa de Jerusalém. Seria como um aterro sanitário e o nome era Vale do Inom. No passado, queimavam crianças como sacrifício ao deus Moloque. E realmente foram muitos mortos pelo fogo durante o ocorrido no dia do Senhor, que foi o juízo de Deus contra os judeus que desprezaram a manifestação da salvação por Jesus de Nazaré. Pois eles eram o caminho, a verdade e a vida para os israelitas. Jesus de Nazaré, ele foi o caminho, a vida para eles. Para nós foi o Cristo ressuscitado. Para nós, o Evangelho da graça. Nós fomos salvos pela graça, nós fomos justificados, santificados, redimidos pelo sangue da cruz, pelo batismo da morte de Jesus.
Não por tomar banho numa piscina, numa cachoeira, num rio. Não. O que nos justificou, nos santificou, foi a morte de Jesus na cruz. E Jesus finaliza essa parábola com este versículo, Mateus 13, 43. Então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele finalizou esta parte. O capítulo 3 do livro do profeta Joel trata exclusivamente do juízo que viria contra o povo de Israel na era do ano 70, dos 70 anos. O Espírito de Cristo utilizou este versículo para, pela boca do apóstolo João, na ilha de Patmos, escrever a colheita que estava ocorrendo no dia do Senhor, ou o juízo de Deus que já se fazia presente. Vamos ler Joel no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 13. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. Quem eram essas nações? Era Jerusalém, que era uma profecia do que viria sobre Jerusalém, devido às maldades, os pecados, a desobediência. Para os futuristas, a colheita ainda virá, mas para os que vivem pela fé, a colheita já ocorreu. Seria este versículo que vamos ler uma fraude, uma mentira do Espírito Santo? Pois o autor utilizou um termo presente, ou seja, para aquela época, para aquela situação, para o que ele estava vendo no dia do Senhor. Não chegará a hora, mas está escrito, chegou a hora. Ou seja, não era alguma coisa para o futuro, era uma coisa que já tinha chegado lá. Não foi para a nossa geração, foi para a geração daquela época. A primeira era cristã. Vamos ler Apocalipse 14, 15, que os futuristas dizem que ainda irão acontecer, mas na verdade o que está escrito aqui já aconteceu, porque quem foi o autor dessa carta estava escrevendo que já estava acontecendo. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Amados, a colheita do trigo já ocorreu, o joio já foi queimado. Desfrutem do reino de Deus. Amem o seu próximo. Adorem Deus em espírito e em verdade. Prestem um culto racional ao Pai. Leiam o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Não amem o mundo, nem o que o mundo tem. Apenas desfrute das bênçãos que Deus lhe der. Contente-se com o que tem e não peçam nada a Deus, somente agradeçam, pois Ele sabe tudo bem que necessitamos. Deus sabe tudo que nós necessitamos. Antes de nós pensarmos, Deus já sabe. Então, a colheita, a parábola do joio, a intenção desse vídeo foi mostrar que a revelação do fim daquela era e que aquela colheita já ocorreu no ano 70 e que o joio foi queimado e o trigo foi colhido. Foi-se feita a justiça de Deus naquele lugar. E Jerusalém, o templo, foi totalmente, até os alicerces, foi destruído pelo fogo. Então, os anjos foram com a foice lá, não virão mais. Porque para que Jesus volte é o Filho do Homem. E o Filho do Homem já não existe mais. O que existe agora é o ressuscitado, é o Cristo ressuscitado. E ele é Espírito. Amém? Se gostou desse vídeo, então dê um like, compartilhe, que os teus olhos sejam iluminados, sua mente seja cheia de todo o conhecimento
da graça de Deus, a qual se encontra nas cartas de nosso querido e amado irmão Paulo, que é a sã doutrina de Cristo. Até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Graça e paz. Até mais. Abraço.